Shalom! Esta comunicação integra o simpósio Inventários da Memória, as coisas e os objetos na literatura judaica, no 17º Congresso Internacional da Abralic. Minha comunicação, intitulada As Ruínas e a Lição das Coisas, Giselda Lerner, Ruth Tarassante e Leila Danziger, se inicia com um verso de Carlos Drummond de Andrade como epígrafe. Bem te conheço, voz dispersa nas quebradas. Mantens vivas as coisas nomeadas. Que seria delas sem o apelo à existência e quantas feneceram em sigilo, se a essência é o nome, segredo egípcio que recolho, para gerir o mundo do meu verso, para viver eu mesmo da palavra, para nos ressuscitar a todos mortos, esvaídos no espaço, nos compêndios? A história da Shoah tem, quando se trata das crianças, um dos seus capítulos mais assustadores e nefastos. A infância roubada desde o encarceramento em guetos e campos de trabalho forçado, concentração e morte, até os experimentos pseudocientíficos para com eles satisfazer pérfidos desejos, culminando no assassinato cruel e violento, não é uma página em branco. Ao contrário, desde a publicação do Diário de Anne Frank, uma das respostas mais poderosas ao vaticínio nazista de que as pessoas não iriam acreditar nos relatos, ou após os testemunhos de Primo Levi, Elie Wiesel e Art Spiegelman, só para citar alguns autores, a inscrição das crianças na literatura da Shoah assombra o leitor com as inúmeras formas de ferocidade com que os nazistas e seus asseclas avançaram sobre elas. A necessidade de um olhar e de uma audição atentos aos testemunhos, factuais ou ficcionais, não pode desconsiderar os aspectos éticos e os impactos dessa violência desmedida nas gerações seguintes. Desse modo, uma empatia do leitor-espectador é condição sine qua non para que essas vozes não caiam no abismo profundo da indiferença. Nesse sentido, bonecas quebradas, trouxas de roupas pequenas, velhas e rasgadas, tocos de lápis e borrachas usadas, podem ser vistas como metáforas de um passado fraturado que deixaram marcas indeléveis sobre os corpos e as memórias daqueles que foram subjugados pelo poder desmedido. Esses objetos, como ruínas, aparecem reiteradamente na arte e na literatura pós-Shoah, dispersos ou presos em uma lista ou coleção. Eles acabam por simbolizar as incontáveis perdas, mas, sobretudo, eles apontam para o que resta em metonímica composição da resistência, do afeto e das enevoadas lembranças que subjazem sobre e sob a pele. Nesta comunicação, tratarei de alguns objetos singulares em textos selecionados da obra de Giselda Lerner, Ruth Tarassante e Leila Danziger. No trabalho dessas artistas, objetos precários forjados entre o lembrar e o esquecer aparecem solitários em meio às histórias e versos, ou em enoveladas numerações, constituindo, na acepção lírica de Carlos Drummond de Andrade, a lição das coisas que lembrei em epígrafe. A seguir, a lição do poeta, que considera a missão da palavra como a de ressuscitar os mortos, as três artistas que tomo aqui para análise, na dupla função criadora que dá vida aos objetos e às coisas referenciadas, fazem falar e ressignificar tanto a lembrança quanto o esquecimento. Nas memórias da infância, as mães, essas personagens de carne, leite e sonho, aparecem como que de relance, marcam de forma crucial as lembranças e as coisas que têm alma junto à tarefa de enumerar, citar, listar dessas artistas. O leitor precisa desentranhar-lhes nesse desvão entre sonho e vigília, segredo, voz e testemunho, a fim de, entre outras coisas importantes, reverter a sentença pouco generosa da crítica que classifica como mudez ou afasia os textos magníficos do testemunho pós-Shoah. Nesse sentido,
Lerner, Tarasanti e Danziger, artistas de diferentes gerações, põem em cena no Brasil uma multiplicidade de vozes e sentidos que pode ser evidenciada em cada referência às coisas escritas em suas obras. No trabalho delas, a presença de objetos, às vezes mínimos e translúcidos, fazem deslocar o olhar do leitor da monumentalidade para as coisas em sua mínima compleição. Destacam-se neles o valor do pormenor e os limites da representação, ainda que em ruínas ou resíduos, que nessa perspectiva conformam-se como motivos artísticos que escapam a uma avaliação fechada de um mero sintoma de pane narrativa. Para o exame dessa literatura é necessário um outro ponto de vista, um olhar que foque o objeto referenciado não como uma melancólica e canhestra tentativa de ostentar as perdas, mas como a iluminação de objetos precários, que em sua fulguração, ainda que parcial, iluminam a memória e o texto. Por isso eu tomarei como ponto de partida a noção de coisa e de objeto como um possível sema, ou seja, um pormenor, uma unidade significativa, como queria Roland Barthes, um pormenor que na cena da escritura toma lugar e ali se inscreve. Nesse sentido, repensar a noção de objeto na literatura pós-Shoah é, pois, evidenciar o trabalho infinito do artista que, com restos e ruínas, pode ter sua arte vista não como limite ou entrave, mas, como já foi dito, potencialidade narrativa. Para o leitor, inaugura-se uma mudança de perspectiva, de ponto de vista. Enquanto a crítica mais tradicional vê pane em relação à narrativa do testemunho, com as análises das perdas e dos danos, propõe a partir dessas autoras escolhidas e de um olhar mais sensível frente aos objetos, ampliar o ponto de observação, focar nos itens, não nas evidentes lacunas já reiteradamente apontadas. Diante dessa estratégia, nessa abordagem, a criança e o brinquedo e a sua relação com o ofício do escritor estarão em cena. Walter Benjamin, em A História Cultural do Brinquedo, afirma que as crianças teriam um prazer particular em visitar oficinas onde se trabalha visivelmente com coisas. Para o crítico, elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos, onde quer que eles surjam, na construção de casas, na jardinagem, na carpintaria, na confecção de roupas. Nesses detritos, elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas assume para elas, e só para elas. Com tais detritos, não imitam o mundo dos adultos, mas colocam os restos e os resíduos em uma relação nova e original. Assim, ele acrescenta: as crianças constroem seu mundo de coisas, um microcosmo no macrocosmo. A partir, portanto, de Drummond e de Benjamin, minha análise se deterá na referência a brinquedos em textos selecionados da obra de Lerner, Tarasanti e Danziger. Giselda Lerner nasceu em São Paulo em 1928. Artista plástica, desenhista e escritora de primeira grandeza, ela publicou as coletâneas de contos A Filha de Kafka, em 1999, O Nono Mês, em 2008 e Naufrágios, em 2011. O romance Nas Águas do Mesmo Rio foi publicado em 2005 e o livro de memórias Autorretrato, Tempo e Memória, em 2015. O conto Chá e Maçãs, de onde retirei a primeira metáfora, foi publicado em A Filha de Kafka. O texto apresenta em uma espécie de concerto musical duas vozes entrecortadas. Uma, não identificada, narra em primeira pessoa a história de Milena, uma sobrevivente de Auschwitz. A outra, também em primeira pessoa, é o relato da própria Milena. Destacam-se em ambos os textos que compõem o conto a vida opulenta da família, o casamento sem amor, a gravidez e o nascimento da filha. Também se destacam as imperceptíveis mudanças que vão ocorrendo durante o relato. O desaparecimento de empregados, a remoção para o gueto e depois o transporte no meio da noite num trem para Cracóvia. Em seguida, para Auschwitz. Lá, ela sofre maus tratos e agressões de toda espécie. À noite,
dorme solitária num catre de madeira, até que, quase por milagre, a mãe junta-se a ela. O relato, porém, prossegue fatídico. Quando fui removida do gueto de Cracóvia, eu pretendia me suicidar. Não o fiz por causa dela. Quando voltava à noite para o meu barracão, esperava sempre, com uma dor no coração, que minha mãe lá estivesse me esperando. Numa dessas noites, quando voltei, só encontrei uma primeira trouxa em seu catre e o silêncio das mulheres vizinhas que me olhavam como se eu não estivesse ali. A ausência tornara-se um silêncio e a morte e a vida uma coisa só. Nesse trecho, a ausência da mãe é dramaticamente substituída por uma pequena trouxa sob o catre. Mais do que a lembrança da filha, que desaparece com Madalena, a babá russa, antes do embarque no trem, é a mãe no campo que a sustenta emocionalmente. O silêncio das outras prisioneiras e o olhar vazio delas, no entanto, traduzem o agravamento do infortúnio. A mãe também desaparece, certamente morta por seus algozes. Se no início o autoextermínio não se dá por causa dela, agora, sem esse esteio, Milena retorna a um estágio de dor e de desespero. A pequena trouxa, porém, está lá. Esse pequeno embrulho, cujo interior permanece vedado ao leitor, no entanto é feito para carregar principalmente roupas velhas, sujas ou para viagem. Estariam ali invisíveis, certamente, os últimos pertences da mãe e nessa bagagem, a marca de uma possível esperança de saída. Metonimicamente, esses pertences invisíveis irão sustentar a personagem que, após a libertação, viverá para tentar encontrar inutilmente a filha perdida. Forma-se assim uma trama entre mães e filhas que, de alguma forma, interromperá ou adiará a pulsão de morte. Ruth Sprung-Tarasanti é a segunda artista que eu vou me referir. Ela nasceu em Sarajevo, na Iugoslávia, atual Bósnia-Herzegovina, em 1933. Artista plástica, restauradora, pesquisadora e historiadora da arte, ela vive no Brasil desde 1947. De acordo com os críticos, ela encontra o processo ideal para sua expressão artística na gravura em metal, mas é também no texto que as imagens que ela cria ou recria despertam emoções e sentidos. Autobiográfico, narrativo, impregnado pelo universo feminino, pelos costumes e pelas tradições judaicas, pelos personagens que habitam sua memória, o livro A História de Ruth, publicado em 2019, transporta o leitor e o espectador no tempo. Suas gravuras são acompanhadas de textos que, em perfeito equilíbrio, dirigem o olhar do leitor para a vida que ali se conta. Em retrospectiva, num contraponto perfeito entre a poesia da escrita e a poesia da imagem. Um dos trechos mais poéticos desse livro trata do relato de uma boneca de celulóide. Como na fuga não levei nenhum brinquedo, mamãe comprou para mim em Split uma bonequinha de celulóide. A dona de nossa casa em Castelo Stafilic nos deu alguns retalhos de tecido e com eles mamãe fez um enxoval para minha boneca. Com um pedacinho de organdi, costurou um vestido enfeitado com fitas rosa. Fez uma capa com capuz e finalizou-a com um caseado no contorno. Meu preferido era o casaco de veludo roxo, um luxo. Também tricotou chapeuzinhos, sapatinhos e com uma linha fina fez sandálias de crochê. Para minha alegria, mamãe conseguiu agulhas finas emprestadas e foi me ensinando a tricotar um short. Como eu perdia pontos a todo momento, a peça acabou ficando com pequenos defeitos, mas me senti orgulhosa de ter contribuído para o enxoval da boneca. Nunca lhe dei um nome. Eu a chamava de Beba, boneca em iugoslavo. Como o cabelo era da mesma cor do corpo, em algum momento de minha vida o pintei de marrom. Um dia a barriga amassou e me disseram para fazer um furo e colocar na água quente que ela estufaria. Furei sua bochecha que afundou. Só fiquei satisfeita quando, anos depois, fechei o ferimento com chiclete, que está lá até hoje. Escuro, parece sinal de nascença.
Beba tinha uma linda cama feita com uma caixa de sapatos, além de um travesseiro e uma coxa pespontada. Desde que deixei a Iugoslávia, nunca me separei dela e de seu enxoval. Sempre levei tudo comigo em minha maletinha de Vime. A referência à boneca e ao seu enxoval, carinhosamente tecido pela mãe, é iluminado pela inscrição da narradora numa poderosa tradição de tecelãs e fiandeiras, as mulheres do fio, da trama, do corte e da costura. De Penélope a Aracne, todas elas apontam de uma forma ou de outra para o ofício do escritor. Desse modo, quando a mãe ensina a filha a tricotar, ou quando os restos de retalhos são doados por outra mulher, a senhoria, o trabalho de coser põe o leitor diante de uma lição importante que subjaz ao relato e que irá se traduzir na tentativa da filha, mais tarde, de fechar o ferimento. Ferimento metafórico de todos os traumas que viveu. A terceira autora que destaco nesta comunicação é Leila Danziger. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1962 e é artista plástica, professora e escritora, uma das mais instigantes artistas brasileiras da sua geração. Ela publicou vários livros, dentre eles 3 ensaios de fala, Edifício Líbano e Todos os Nomes da Melancolia, em 2012. Um Golem para Caruaru, em 2014, Diários Públicos, em 2013, Ano Novo, em 2016, Navio de Migrantes, em 2018 e Cinelândia, em 2021. O poema Quarto de Maravilhas, publicado em 3 ensaios de fala, traz de soslaio alguns objetos de infância, dessa vez de um menino. Diz o poema: esquecido pelo menino no extremo do quarto, o jogo da memória ativa nostalgias modernistas. Broadway boogie-woogie que se expande, se retrai, em meio a tocos de lápis, borrachas usadas e a pedra dos rins de um ruminante, que é um poderoso amuleto contra a melancolia. Espelhos que se recusam à imagem secretam também certo mofo protetor. Cada coisa ocupa seu justo lugar, embaralhado a outras coisas, e é nocivo desfazer a solidariedade que une os embaçados àqueles que refletem a luz. No poema, como se vê, o jogo da memória esquecido pelo menino ativa sobretudo um paradoxo, nesse lugar de brincadeiras, de sonho, de maravilhas. Ao retrair e expandir no movimento singular, tanto da lembrança quanto do esquecimento, as coisas listadas compõem um cenário mágico. Ao jogo acrescenta-se os tocos de lápis e as borrachas usadas, cuja implícita referência à escrita e ao seu quase natural desgaste aparece junto a uma inusitada pedra dos rins de um ruminante. O suposto amuleto contra a melancolia. Esses objetos conformam estranhamente uma lição muito clara. É nocivo desfazer a solidariedade entre coisas embaçadas e aquelas que refletem a luz. Logo, entre as coisas esquecidas, que subjazem nas sombras, e as coisas que são iluminadas pelas lembranças. Os lápis já corroídos pelo uso e essas borrachas usadas para apagar possíveis erros ou lembranças infelizes, agora na coleção não são descartáveis, mas têm valor coexistencial com a pedra, o cálculo renal dos ruminantes, ou seja, daqueles que ruminam. Para além dos animais como o boi, a girafa, o antílope, são ruminantes aqueles que refletem e pensam com insistência, os que fazem do pensamento o repensar infinito das coisas, como aliás queria Machado de Assis. Se, como avalia Benjamin, é nos detritos, ou seja, nos restos, que as crianças reconhecem o rosto que o mundo das coisas assume para elas, as artistas Leiner, Tarassant e Danziger esculpem esse rosto por intermédio da escrita, da arte de recortar e colar, como já nos ensinava Antoine Compagnon. Na introdução ao trabalho da citação, ele relata: criança, tenho uma tesoura, pequena tesoura de pontas arredondadas para evitar que me machuque. As crianças são muito desastradas até que atinjam a idade da razão,
quando aprendem o alfabeto. Com minha tesoura nas mãos, recorto papel, tecido, não importa o que, talvez minhas roupas. Às vezes, se sou bem comportado, oferece-me um jogo de imagens para recortar. São grandes folhas reunidas em um livreto, e sobre cada uma delas estão dispostos em desordem barcos, aviões, carros, animais, homens, mulheres e crianças. Tudo o que é necessário para reproduzir o mundo. É preciso consertar os estragos, colar novamente as extremidades que faltam, mas não tenho sequer fita adesiva. Invejo esses dois grandes privilégios das pessoas adultas: a verdadeira tesoura pontiaguda e a verdadeira cola, que cola tudo, até o ferro. Após esse breve depoimento, Companhão oferece ao leitor uma reflexão fundamental que ilumina nossa leitura da obra de Lerner, Tarassanti e Danziger. Para ele, o texto é a prática do papel, do exercício de cortar, colar, bricolar. Nesse sentido, as três artistas, cada uma ao seu modo, tanto na referência à trouxa de roupas sobre o catre, no conto de Giselda Lerner, quanto no relato da doação dos retalhos ou do enxoval da boneca tecido pela mãe, como na autobiografia de Ruth Tarassanti, ou os lápis e as borrachas gastos pelo tempo no poema de Leila Danziger. As coisas estão lá, vivas, nomeadas, recortadas da memória e escrita em livros. É no texto, na prática complexa do papel, que a sobrevivência se realiza como citação, no desejo de satisfazer, quem sabe, a paixão infantil, muitas vezes interrompida pelo gesto arcaico de recortar-colar. Além desse gesto inaugural do escritor, subjaz uma das preciosas lições de coisas do mestre Drummond para o nosso tempo: a necessidade de gerir o mundo pelo verso, de viver com a palavra, para nos ressuscitar a todos. Muito obrigada.